Semana passada, nós inauguramos a série de mensagens sobre os gigantes da fé. E eu falei sobre, quem lembra? Davi. Eu disse que os gigantes também têm pés de barro. Se coloca na água, suja. Davi caiu e foi restaurado. Hoje eu quero falar de um outro gigante da fé. Quero falar sobre Noé. Hoje, no culto que marca aquele dia que dedicamos às famílias, oramos pelas famílias, entregamos as famílias nas mãos do Senhor. Então, nossas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo 6. Livro do Gênesis, capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém,
firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, o macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Palavras do Senhor. Oremos, irmãos queridos. Pai, chegou a hora, Senhor, da ministração da Tua palavra. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Que essa palavra seja ministrada, seja revelada pelo Teu Espírito Santo e encontre lugar em cada coração e produza, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, os efeitos que agradam o Teu coração. Fale para nós, fale para as famílias. Eu me deixo abandonado completamente aos Teus braços, para que conforme a Tua vontade o Senhor possa me usar como lhe parecer bem neste dia. Em nome e por amor de Jesus, que vive e que reina para todos sempre, nós oramos e nós te agradecemos hoje para sempre, séculos sem fim. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos amados, eu quero conversar com a igreja sobre a família de Noé e a arca da salvação. Eu gostaria que você me ajudasse com a pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela assim: como vai a sua família? Talvez ela não entendeu a pergunta. Pergunte de novo, com cuidado, com responsabilidade. Como vai a sua casa? Como vai a sua família? Nesta civilização, o pecado campeava. Era um tempo de corrupção extrema. O casamento estava maculado. As pessoas não tinham interesse nenhum em serem fiéis ao cônjuge, à família e a Deus. Havia violência por toda parte. Diante desse cenário, Deus disse a Noé que iria mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tinha vida. Noé, irmãos amados, era um homem íntegro. Repita comigo: Noé era um homem íntegro. Para a pessoa do seu lado, você é uma pessoa íntegra? Porque o que Deus requer de nós, integridade. Noé era uma pessoa íntegra diante de Deus. Ele era obediente a Deus e, portanto, Deus queria poupar a sua vida e, consequentemente, poupar a vida de sua família, irmãos amados. Então Noé recebeu orientações para construir uma grande arca. Diz a Bíblia que Noé, lemos, fez tudo conforme a palavra de Deus. E aqui, irmãos amados, eu gostaria de partilhar as lições extraídas nesse texto, nesta família de um homem justo, íntegro e obediente a Deus, chamado Noé. Em primeiro lugar, irmãos amados, o que nós podemos aprender com Noé e com sua família? Unidade no trabalho. Vejam vocês os versículos 14 ao versículo 16. Noé
e sua família tiveram de trabalhar juntos antes do dilúvio para construir a arca. A arca, irmãos amados, é descrita na Bíblia medindo aproximadamente 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 de altura. Irmãos, então, a arca tinha aí por volta de 135 metros de comprimento por 23 de largura e 14 de altura. Um grupo de estudantes da Universidade de Leicester, na Inglaterra, eles são alunos de física e eles fizeram um estudo sobre a Arca de Noé e eles concluíram que para abrigar todos os animais que a Bíblia pedia, seriam necessários 8.454 metros quadrados, com a capacidade de 34 metros cúbicos de espaço. Seria o equivalente a 445 vagões ou 10 comboios com 44 vagões cada um. E é interessante que essas eram as medidas fundamentais para que a embarcação flutuasse estavelmente. Haja vista que quando Deus perspectivou mandar fazer a arca, não era para que ele navegasse, mas era para que ele flutuasse. Irmãos amados, então essas eram as medidas cabíveis para que a arca flutuasse tranquilamente. Então essa arca também teria a volta de 3 pisos com 4 metros cada um. Era muito trabalho que sem unidade não seria possível terminar o projeto da arca. Então essa família, quando Noé recebe a instrução, quando ele recebe a recomendação de Deus, ele tem que reunir os filhos, a esposa, a família, exatamente para projetar. Noé nem era carpinteiro, ele era agricultor. E agora tem que realizar um trabalho de carpintaria. E ele conta com o apoio da sua família para fazer esse trabalho. Então Noé e sua esposa e seus filhos começaram a colocar a mão na massa. A unidade era essencial para a sobrevivência de todos. Se um erro, um buraco que fosse deixado, poderia ser fatal. Por isso, confiaram um no outro, irmãos amados, e fizeram juntos todo o trabalho duro de construir uma arca que nunca foi visto e esperado. Ainda também aquela chuva que foi anunciada e chegou muitos anos depois. E aqui, irmãos amados, como a família de Noé, nós também precisamos nos unir para edificar o nosso lar, a fim de que ele seja a arca da salvação, onde Deus tem maior interesse em salvar a sua, a minha e a nossa família. Vejam vocês, diante das dificuldades da construção da arca, eles permaneceram juntos. E aqui eu resgato um texto bíblico interessante. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Tem de haver unidade na família. Tem de haver unidade na família. Unidade entre o casal. Unidade entre os filhos. Eu disse aqui essa semana que a família deixou, era uma família exemplar, porque os filhos deixou se reuniam sempre, anualmente, para estarem juntos como uma família unida. Por isso que quando o diabo enviou aquela explosão, matou no único dia toda a família, todos os filhos, deixou, porque eles estavam reunidos no mesmo ambiente a celebrar. Por isso é preciso estar unidos para juntos salvar a família. Unida, a família é mais forte, vence os obstáculos. Muitas famílias só se reúnem em velórios. Muitas famílias só se reúnem em funerais, meus irmãos amados, quando não tem mais alternativas e todos precisam se encontrar. É muito triste ver famílias desintegradas. Precisamos promover momentos de unidade na nossa família, irmãos amados, e não esperar somente momentos obrigatórios como um velório para reunir em família. Interessante quando nós olhamos para o mundo de hoje. As pessoas
família não recebem mais elogios. Mas quando elas partem, o que geralmente as pessoas fazem em seus velórios? Rasgam elogio, rasgam seda. Quando elas não podem mais sentir o cheiro das rosas, nós encharcamos aqueles lugares de rosas. E alguém disse que quem sai ganhando é a florista que fica com dinheiro, porque a pessoa que morreu não pode mais sentir o aroma daquelas flores que você deixa lá. Então o dia aceitável para reunirmos a família é hoje. O dia que precisamos dizer, olhar para o olho do outro e dizer: eu amo você, conta comigo, estou contigo, Deus te abençoe. É hoje, porque amanhã, e como diz o cantor cristão, pode ser tarde. Pode ser tarde. Procure unir a sua família. Se algum relacionamento estiver desgastado na sua família, remova a causa da divisão e promova a reconciliação, que dará lugar à cura e à restauração. Onde há união, o Senhor ministra a vida e a bênção para sempre. E eu fui ler um pouco mais, olha o que eu encontrei. Pergunte ainda aí para o irmão do seu lado: será que a família é importante? Será que as pessoas querem ter uma família? Os solteiros que querem ter uma família, levanta esse tema. Solteiros querem ter família. Não são poucos. Olha o que diz aqui os estudos. Olha aqui. Estudos revelam que a maioria das pessoas no século XXI acha a família importante. E 90% das pessoas querem ter uma família. Graças a Deus por isso, ninguém quer viver sozinho. As pessoas acham a família importante. As pessoas querem construir uma família. E por isso, mais ou menos, a família é importante. O lar é fundamental. A casa dá segurança. Nunca se afaste da sua família. A solidão mata. Por isso Noé entrou na arca com os 3 filhos, com a esposa e com as 3 noras. Por isso eu perguntei: como vai a sua casa? Como vai a sua família? Se ele era o único justo, poderia entrar sozinho. Porque quando Deus chama Noé, chama ele de justo. Não diz a sua família é justa, diz você é justo. Porque a aliança que ele fez com Noé abrangia a sua casa, a sua família. Deus tem prazer em te abençoar e concomitantemente abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família, seus filhos, até as noras que vêm de outras famílias. Deus quer abençoar por tua causa. Vejam lá. Família é o nosso porto seguro e Deus sabe disso. Família é o nosso maior patrimônio. Então aperte esse laço. Segundo lugar, vejam lá, versículos 17 a 19. O que nós aprendemos com a família de Noé: paciência nas dificuldades. Paciência nas dificuldades. Vejam lá, a arca demorou muitos anos para ser construída. Muitos anos. Embora não sabemos quanto tempo durou, provavelmente foram décadas. Olha lá. Deus avisou Noé que destruiria o mundo. E quando estava com 500 anos, ele teve seus 3 filhos. Aqui, irmãos amados, vemos que já eram casados quando começaram a construir a arca. Então já tinham mulher desses meninos. Noé, então, estava com 600 anos quando entrou na arca e aconteceu o dilúvio. Agora, então, passou um período de mais ou menos 100 anos entre o chamado e a entrada na arca. Aqui, o que é o registro na Bíblia? Noé entrou com a sua família e os animais na arca,
e esperou 7 dias para organizar as coisas e se ambientar dentro da arca até Deus fechar a porta e começar a chover. Pela dimensão da arca, e aqui, fiz aqui algumas matemáticas que quero partilhar com a igreja. Pela dimensão da arca, ela comportaria a mais ou menos cerca de 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Porém, não caberia tantos animais na arca. Tinha de ter um espaço para colocar a comida, a gaiola e jaula. Então, 120 mil seriam muitos animais. E tanto o trabalho, aqui que vemos, determina também a complexidade da situação. Aí, o Senhor mandou Noé levar mantimento para as pessoas e também para os animais. E eles ficaram à volta de 370 dias dentro da arca. 1 ano e 10 dias. E nenhum ser vivo conseguiria ficar 1 ano e 10 dias sem comer nem beber também. Ficariam aqui completamente debilitados ou até morreriam. Mas aqui, olha só, estudos estimam que existem pelo menos 1.250.000 espécies de animais. Agora, como colocá-los na arca? Alguns diriam pela fé, mas a resposta óbvia é pela porta mesmo, tá? É pela porta mesmo que eles entraram. Vejam lá, é interessante que não caberia dentro da arca todos esses animais. Porém, olha aqui, vamos fazer as contas, anote aí. Mais de 950 mil são insetos. Não é para colocar insetos na arca. Sobrariam mais ou menos 300 mil espécies. Dessas 300 mil espécies restantes, mais de 270 mil são marinhos. Não era para levar peixes na arca, ou qualquer outro animal que vive na água, já diminuiu bastante. Sobraria mais ou menos 30 mil espécies para Noé levar na arca. Agora aqui comigo. 30 mil de quê? Anfíbios, 6.200. Répteis, 8.240. Mamíferos, 5.420. Aves, 9.960. São exatamente o número de animais que Noé poderia, então, aqui fazer. São relatórios de 2011, mais ou menos. Mas a mudança não é tão radical. Agora, estas espécies com fôlego nas narinas que Noé poderia ter levado na arca, mais ou menos 30 mil animais. Ou seja, Noé leva 15 mil pares de animais na arca. Agora, aqui. Depois de todos entrarem na arca, os animais e a família de Noé, Deus então, ele fecha a porta de fora para dentro. Um detalhe interessante. Por que Deus fecha a porta de fora para dentro? Porque a pressão da água manteria a porta fechada. Ah, Deus é tremendo. Mantém a porta fechada. Então eles vão lá. Então ele fecha a porta de fora para dentro. Agora, a arca só tinha uma porta. Por que a arca só tinha uma porta, meus irmãos amados? Por quê? Por quê? Porque para entrar no céu só existe uma porta. Seu nome é Jesus. E Jesus diz: eu sou a porta. Então todos aqueles que vão entrar no céu vão passar por uma única porta. E essa porta é Jesus. E aqui eu escrevi o que A.W. Tozer disse: Cristo não é um dos muitos caminhos para se aproximar de Deus, nem é o melhor de vários caminhos, ele é o único caminho. Se você não confiar em Jesus, você está perdido.
Não importa o que você faça, não importa o que você diga, não importa o que você venha à igreja o tempo todo, se você não confiar em Jesus, você está perdido. Veja lá. Então, e aqui eu escrevi para não esquecer. Você não entra no céu por outra razão, se não for por Jesus. Se Ele escolheu, a porta se abre e você entra. Agora vejam vocês. Você pode não concordar com os meus defeitos. Mas se você vai para o mesmo céu para onde eu vou, você tem a obrigação de conviver comigo em paz e em amor. Que céu você vai? Se for o mesmo céu para onde eu vou, você tem que conviver comigo na diferença. É isso que nós vemos aqui. Eles eram 8. Vocês acham que eles estavam todos tranquilos? Acham que eles estavam todos sossegados? Claro que não. O mesmo Deus que te salvou é o mesmo Deus que me salvou. Então o céu é o mesmo. E se lá vamos viver em comunhão diante de Deus, aqui é um prenúncio da nossa ida lá. Então tem que haver união entre o povo de Deus. Então a arca aqui nesse sentido não é para quem merece, a arca é para quem Deus chamou. Tem muita gente que acha que merece e que não merece. E a salvação é uma delas. Nós não merecemos a salvação. Se Deus abriu e falar, olha, agora vou mandar essa fração toda para o inferno, quem vai reclamar? Quem vai reclamar? Então a arca da salvação não é para quem merece, é para quem Deus chamou. Então tenha paciência com os outros, assim como Deus tem paciência com você. Nós às vezes temos pavio muito curto, não conseguimos tolerar os outros. Meus irmãos amados, vejam aqui, nós temos que amar o outro, assim como Deus tem nos amado. E a causa maior hoje de rompimento em muitos relacionamentos é a falta de paciência. Tem gente que não tem paciência para nada. Tem gente que diz, eu não tolero. Mas Deus te tolera? Ah, eu não aguento, não suporto, mas Deus te suporta? O que você acha que está te mantendo aqui? É a graça que vai te mantendo aí. Não é porque você é o cara. Não é porque você é bom demais. É a graça que te mantém. E quando Deus olha para baixo, não vê a sua cara bonita. Ele vê Cristo. Nem é você que Deus enxerga. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então tenha paciência com os outros. Quando Deus criou a família, Ele planejou para viver em unidade, ser feliz e conquistar seus sonhos. Mas infelizmente nem sempre isso acontece. Temos visto famílias vivendo em completa desunião e lá se tornando um verdadeiro campo de guerra. Marido e mulher não se falam. Uns até já dormem em quartos separados, só estão a se aguentar porque não querem deixar a casa, porque a casa é o que nós compramos os dois. Então agora vivem como inclinos um do outro, cada um está num quarto. Não é esse o plano de Deus para a nossa família. Veja lá, que mais? Vejam vocês. E quando os pais vivem em desunião, vivem em conflitos, quem sofre? Os filhos pagam. Na sabedoria africana diz que numa luta entre dois leões, quem sofre? A igreja é inteligente. Então tenha paciência com a sua família na hora das dificuldades. Seja brando com a esposa. Tem marido que é durão. Não tem doçura nas palavras. Não é cortês, não é gentil, não é cuidadoso. Seja brando. Vejam vocês aqui, irmãos amados. Seja flexível com os filhos.
seja submissa ao marido, sejam tolerantes uns com os outros. Na dificuldade, a família precisa estar junta, unida. E às vezes é na hora que o outro mais precisa, que o outro quer arredar o pé, quer sair de longe, para longe. Uma família unida em Cristo jamais será vencida na hora da dificuldade. Eu tenho dito aqui que amigos dão reforço. Se um amigo dá reforço, a esposa dá quê? O marido dá quê? Veja lá. Exerça a missão de apoio na sua família. Não desista de ninguém. Eu sei, pastor, meu filho, já não aguento mais. Deus te suportou. Tenha coragem. Tenha coragem. Avança. A Bíblia diz que o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor é paciente. E a palavra paciência aqui no grego ela é interessante. Hipomone. Paciência com o outro. Paciência com o semelhante, com o outro. Então tenha paciência com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido. Seja paciente. Veja lá. Terceira experiência, a lição com essa família. Criatividade para vencer a rotina. Vejam lá. Quantas pessoas tem na arca? 8 pessoas tem na arca para cuidar de 30.000 animais. Tinham de ser bastante criativos. E olha só, o maior zoológico do mundo está em Berlim, na Alemanha, e abriga a volta de 12.600 animais, de quase 1.400 espécies, e precisam de 50 pessoas só para dar comida e água. Aqui, os irmãos são inteligentes. Quantos animais tem na arca? 30? Quantas pessoas tem na arca para fazer o trabalho? Ok. E aqui em Berlim, eles precisam de pelo menos 50 pessoas só para dar comida e água. Fora os que limpam. Agora imaginem vocês o que a família de Noé enfrentou, estando num zoológico com 30.000 animais e 8 pessoas para cuidar. E eles estão num lugar que só tem uma janela de um côvado. E aqui eu fui buscar, isso daria mais ou menos 46 centímetros para garantir a iluminação e a ventilação numa área de 64 metros quadrados. Isso seria o equivalente a 43 janelas de 1 metro de comprimento por 1,5 metro de largura. Então esta vasta área de ventilação era para manter a boa qualidade de ar dentro da arca. Aqui, irmãos amados, apesar da dificuldade que eles enfrentam, eles estavam no melhor lugar do mundo. A arca da salvação, mas tem de gerir os animais, fazer a higiene da arca. Deus disse a Noé: cuide dos animais, alimenta. Eles estão num lugar que devem trabalhar diuturnamente. Tinham de acender o fogo, sem deixar incendiar a arca, que era de madeira. Não era uma rotina fácil. Não era uma rotina fácil. Agora, eu coloquei aqui. E o que dizer das relações humanas na arca? Como será que era a relação entre sogra e nora? Cadê as noras aqui? Só as noras aqui. As noras. E as sogras? Como é a sua relação com sua nora? Como é a sua relação com sua sogra? Estamos aqui, veja lá. Como será que era a relação entre os cunhados e as cunhadas? Cadê os cunhados aqui? Uns têm a cunhada besta. Outros têm a cunhada cobra. É o que a gente ouve nos bastidores. Minha cunhada não presta. Meu cunhado é armado. Como é a relação entre os cunhados aí? Vejam vocês.
eles não estavam numa colônia de férias, cada um com seu temperamento. Já pensou? Uns coléricos. Quem é colérico aqui? O colérico tem aquele espírito mais rígido, mais turbulento, mais forte, mais e tal. O sanguíneo é tagarela, fala demais, é muito enérgico, é muito e tal. O fleumático é assim, hoje quer, mas não quer, não mostra muito interesse nas coisas e tal, e quer, e vai. Depois tem o pior dos temperamentos, de acordo com os psicanalistas, que são os melancólicos. Quem é melancólico aqui? Os psicanalistas dizem que o melancólico é o melhor dos temperamentos. Por que é o melhor dos temperamentos? Porque é um amigo fiel. O melancólico não trai a confiança do outro. Por isso é que os psiquiatras dizem que é o melhor dos temperamentos. Mas o melancólico também é o pior dos temperamentos. Porque assim que ele tem uma qualidade tão alta, ele tem um defeito também muito grande. É rancoroso. Eles não perdoam. Fácil. Eles morrem, mas não perdoam. Agora imagina na arca. 8 pessoas. Colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. É a graça, meus irmãos. Mesmo aqui, tem colérico, sanguíneo, melancólico. Estão todos aqui. Essa igreja só não explode porque a mão de Deus está aqui. Aquele irmão, aquela irmã que está aí que diz assim, quando os calundos me sobem, está onde? Está onde? Não estou aqui. Aqueles que dizem, quem me suja não me limpa. Não estão aqui. Essa igreja só não explode porque Deus colocou aqui as 2 mãos assim para segurar a coisa. É na arca da salvação. Ah, que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Então eles tinham que, a despeito dessa situação, entre eles, ainda tinham que suportar os balanços da embarcação. Porque não era um navegante. Ele estava lá flutuando, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. Eles tinham que se adaptar a isso. E no período da pandemia, as famílias enfrentaram muitas aflições domésticas, desavenças nos casamentos. Casamentos se romperam nesse período. Porque as pessoas descobriram que não se conheciam. Tem marido, eu aqui fiquei com uma renovação de volta de 5 anos. Tem gente que está casada há muito tempo e só descobriu na pandemia que não conhecia o marido que tinha. Mulheres que começaram a conhecer o marido só daquele esquema ali do confinamento. Porque a presença constante do outro, sai de um quarto, vai para o outro, vai daqui, vai daqui. Começaram a dizer que alguma coisa está errada aqui. Quantos aqui não desejaram já abrir os aeroportos, queriam já viajar, queriam já ir voltar para o trabalho, porque não aguentavam mais a presença do outro 24 horas dia aí do seu lado? Quantas pessoas? Pessoas descobriram que não se amavam mais como pensavam, os defeitos começaram a vir à baila e o casamento ruiu e não resistiu. Os divórcios nesse período aumentaram em 44%, só na fase da pandemia. Por causa das angústias familiares, a pandemia quebrou algumas esperanças familiares e conjugais. Eu creio que houve desentendimento entre eles aqui também na arca. Uns querendo escapar. Subia 3 pisos, ia lá na escada, abria a única janela lá em cima. Quando punha a cara para fora, epa, muitos mortos. Descia e olha, Senhor, obrigado. Porque apesar de tudo, eu estou no melhor lugar do mundo. É aqui que você está. Aquelas moças lá, quando olhassem para fora, eram seus familiares boiando ali em altas águas.
você está no melhor lugar que deveria estar. O melhor lugar para o cristão estar é no centro da vontade de Deus, ainda que em perigo. Se você está no domicílio de Deus, é o melhor lugar para você estar, assim como a sua família. Por isso eu me alegrei profundamente quando vi os meninos aqui, louvando a Deus. Enquanto uns nessa hora estão nas bebedeiras, nas praias, nos lugares, nas boates, os nossos estão aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vejam vocês, aqui está. A arca não era perfeita, mas era o único lugar que tinha salvação. Aqui não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Eu fico olhando assim, os irmãos assim, tentando ver aqui um pé de perfeição. Não encontro. Mas todos nós parecemos aquele irmão que Paulo encontrou na cadeia, que era fugitivo de Filemão, que tinha um F de fugitivo. Fugitivos da graça. Nós em Deus somos fugitivos da graça. Eu acho que Deus também não podia nos facilitar muito a vida, né? Eu acho que se eu tenho que conviver com alguém que é difícil, Deus tem um propósito na minha vida. Ele quer me treinar para alguma área. Eu disse aqui essa semana que alguém disse, mas como é que o pastor consegue? É tanta gente que fala, que faz, que não sei quanto. Não, eu sou o pastor dos bons e dos maus. Jesus pastoreou Judas. Nunca lhe chotou do grupo. Por que eu que vou chotar do grupo? Vamos conviver. E quando o Senhor da igreja chegar, Ele fará a separação entre os bons e os maus. Por isso é que nesse ambiente é possível convivermos. Tem os rabugentos, os ranhosos, os nervosos, tem todo mundo aqui. Tem um pouco de tudo, mas mais do que isso, tem a graça suportando a nossa existência. Meus irmãos, tem tanta coisa que fica aqui que eu gostaria de falar para alguém, mas quando eu me lembro que eu também fui salvo pela graça, a coisa entra, a garganta dentro, desce. Tem gente aí cascado, só não pode falar. Por que não fala? Porque a graça me contém. Para garantir a sã convivência no ambiente em que você está envolvido. No seu trabalho, você não fala tudo que pensa. Não, no trabalho, você não fala tudo que você fala, mas tudo que pensa, você manda embora. E como você não quer ser mandado embora, o que você faz? Você se contém. Daí os mais velhos dizerem que há verdades que não precisam ser ditas. E é aqui. E eu quero terminar. Vejam vocês. Então, a criatividade de Noé e seus familiares foi essencial para a sua salvação. O que nós fazemos aqui é ser criativos. É ser criativos. Pensa numa relação entre dois coléricos. Explosão. Quem casou aqui com uma colérica? Levanta a mão. Homem casou com a minha mulher é colérica. Levanta a mão. E eu também sou colérico. E eu estou de divórcio logo na primeira esquina. Porque não ia dar certo. Até isso, Deus foi gracioso conosco. Uniu um colérico com um fleumático, depois um sanguíneo com um melancólico. Distribuição. E aí, a gente anda. Criatividade. Alguém afirmou com razão que a família é como corrimão. Quando a subida da vida parece difícil, é nela que nós nos apoiamos. Sem família não dá. Tem gente aí querendo fazer carreira solo. Eu me aguento, sozinho. Quem? Todos nós precisamos de alguém. Todos. Quando você estiver doente,
Quem é que vai agradecer? O marido, são os filhos, é a esposa. Valoriza a família que você tem, os pais que você tem. Ontem tive a graça de falar com os meninos aí, e eu falava com eles, e era interessante ouvir o que os jovens pensam, sonham. Valoriza os pais, as mães, os filhos. É isso aqui. Tiveram de aprender muitas coisas que nunca tinham feito o tempo todo, e confiaram em Deus e obedeceram as suas ordens. Meus irmãos amados, cada um sabia o seu papel na arca e juntos procuravam sempre fazer o melhor para todos. Esse é o papel da família. Eu não consigo pensar num pai, num marido que não ama seus filhos, não ama sua esposa, uma esposa que não ama seu marido. Acima de tudo, é preciso criatividade para saber o que fazer diante de situações inusitadas. Seja criativo e supere a rotina e salve a sua família. Concluo dizendo que Noé sai da arca e a primeira coisa que ele faz no mundo sem nada, ele constrói um altar onde ele decide agradecer a Deus depois de 1 ano e 10 dias fechado. Ele louva o Senhor juntamente com a sua família, e eu imagino que é exatamente isto que Deus requer de nós. Um altar de gratidão da nossa família. Afinal de contas, 1 ano se passou, estamos no novo ano, experimentando novamente da graça do Eterno. Deus preservou os nossos filhos, preservou o nosso lar, a nossa casa, guardou-nos, e nós precisamos agradecer a Deus, assim como Noé fez, diante de muitas dificuldades. E a primeira dificuldade, depois que saiu da arca, era o recomeço. Quem já recomeçou na vida aqui sabe o que estou dizendo. O mundo não tinha nada, estava tudo estragado, tudo destruído, e ele tinha que construir casa, fazer tudo, plantar, trabalhar, para realizar ou promover uma nova civilização. E mesmo diante do caos, ele tira um momento para agradecer ao Senhor. E é aqui onde eu convido todas as famílias aqui reunidas a louvarem a Deus, agradecerem ao Senhor, porque apesar das dificuldades na arca da salvação, o Senhor tem mantido a nossa casa, o nosso lar, os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos. Eles crescem, eles estudam, eles fazem suas atividades, e o Senhor tem os mantido. Não é a nossa boa paternidade que mantém a nossa casa, é a graça do Senhor mesmo que mantém. Por isso, que Deus em Cristo abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Assim como Noé, ele e sua família trabalharam unidos, tiveram paciência nas dificuldades, agiram e interagiram com criatividade, e no final do processo eles agradeceram o Senhor, levantaram um altar de gratidão pelo livramento que Deus havia os dado, assim como a salvação. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. Agora, pegue seu marido, pegue seus filhos. É a hora que vamos dedicá-los ao Senhor, a nossa casa. Eu fico muito inconformado com o número de separações. Os irmãos sabem que eu trabalho com famílias há muito tempo, e toda semana, todo o tempo eu recebo mensagens, informações, pessoas, casais. E no Facebook, muita gente me escreveu essa semana: pastor, quero falar, pastor. E quando você liga, quando você traz a pessoa para falar, é assunto de casamento, é família, é separação, infidelidade, é uma coisa, e isso rasga o meu coração. Os mais velhos, em sua sabedoria, dizem que quando a barba do outro está a pegar fogo,
você deve molhar já a sua. Ora pela sua família. Ore pelos seus filhos. Meus irmãos, quando a gente fala sobre isso aqui, a gente não quer muito. Só queremos que as famílias sejam bem. Que os casais se respeitem, os casais se amem. Que os casais se perdoem, se tolerem. Não estamos a dizer que casar você será feliz para sempre. Isso não é verdade. Tem dias difíceis. Olha aqui o que aconteceu com Noé. Mas eles conseguiram resistir.